Fala galera, beleza? Tudo com a mamãe falei, eu vou falar bem rápido que tem bastante coisa pra falar aqui. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de porrada no documentário, se você quiser ver isso, vá em outros canais. Esse aqui vai ser um vídeo de análise e eu quero que você preste muita atenção porque esse documentário, por ele ser um documentário bem feito, ele é muito perigoso, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu queria deixar um elogio pro documentário, por incrível que pareça, porque é um documentário que ele não quer ser isento, em nenhum momento ele se apresenta como um documentário isento, ele mostra ali que ele tem lado, aí você fala, não, então é um documentário verdadeiro, é um documentário que conta verdades. Não! É um documentário lotado de mentiras, mas as mentiras são muito bem contadas, né? Inclusive com muito apelo à emoção, e é por isso que ele é tão perigoso. Aliás, qual que é o objetivo desse documentário? O objetivo desse documentário, tá, é pegar pessoas que não entendem de política, ou que entendem pouco, ou até pessoas do exterior que não entendem nada de Brasil e passar uma narrativa de que houve um golpe em 2016 e que nós estamos vivendo a consequência desse golpe, tá bom? Eu gostaria de deixar claro o seguinte, que isso fica muito claro quando você começa a reparar que o documentário tem muitas imagens muito boas e muito exclusivas, tem muito acesso ali a Dilma, Lula, Lindbergh, a todo mundo, a todo momento. Então, é um documentário que foi planejado, tá? Isso aí foi planejado com antecedência antes disso, tá bom? A primeira crítica técnica que eu faço a esse documentário é a voz chorosa da narradora. Essa Petra, o tempo todo, ela parece uma criança narrando uma briga de parquinho. Ela, foi aquele menino que pegou o brinquedo dela e ele quebrou o brinquedo dela. É o tempo todo. A democracia no Brasil estava acabando. E foi a elite que acabou com a democracia. Eu achava que eu ia poder votar no próximo presidente. É o tempo todo ela com a voz chorosa durante 2 horas. Isso torna o documentário cansativo. Ele fica... A narração dela fica ali monofônica, chata pra caramba, tá bom? Depois, eu já vou falar aqui da primeira frase que o documentário começa e ela pra mim já diz a que o documentário veio contar mentiras. A primeira frase do documentário é: não havia expectativa de uma prisão tão rápida. E aí eu pergunto pra você, cara, você não lembra do antagonista falando Lula preso amanhã, Lula preso amanhã, Lula preso amanhã? Que prisão rápida do Lula que demorou pra caramba. Isso deixa claro que esse documentário não é pra você que participou disso aqui, pra você que entende, pra você que assiste inclusive esse canal, esse documentário não é pra você. Esse documentário é pra aquelas pessoas que vivem numa bolha, aliás, fora das bolhas políticas e vivem por sensações, e é isso que ela quer passar. Inclusive, ela faz uma analogia no começo falando que o pau-brasil foi extinto justamente por causa da sua tinta vermelha. É uma analogia muito boa para se falar do PT e desse negócio da nossa bandeira jamais será vermelha. Assume que a República veio através de um golpe militar, uma coisa que me surpreendeu. E um detalhe, que os detalhes são importantes, ela sempre se refere a Dilma como uma presidente e não como uma presidenta. Por que isso aqui? Isso, apesar do documentário ter lado, mostra que não é um documentário militante, é um documentário que se importa muito mais com essa questão do presidenta, é um documentário que se preocupa com o cargo do presidente e com a democracia, entendeu? É um detalhe que é muito, muito importante. O documentário inicia, inclusive, com a história dela nascendo e tal, o que é muito comum em documentários, mas achei um erro, afinal ninguém conhece ela, ninguém se interessa por ela. Depois conta a história dos sindicatos, da ditadura, muito bom o contexto que coloca o Lula, pega o Lula ali sendo carregado pelas massas em vídeos em preto e branco, e aí você já começa a falar, meu, esse tal desse Lula é bom, hein? Não sei quem é esse cara, mas esse cara é bom. Depois ela mostra ali que o Lula perdeu várias eleições e ganhou em 2002 pela conciliação com os empresários. Muito bons os cortes, e ela faz isso com um tom de crítica. Olha como eu tô criticando aqui o Lula, apaziguando ali com o empresário, né? Depois ela põe ali um mix de coisas pobres, quanto tempo... isso foi ridículo. Olha o presidente Lula, quanto tempo ele demora para atravessar o Congresso, porque ele tá recebendo muito abraço. Pelo amor de Deus, você jura que um presidente recém-eleito tem muito apelo do Congresso? Dá pra fazer isso com o Bolsonaro também, vamos fazer? Então, você vê que foi uma parte pobre do documentário, né? Aí depois ela fala o seguinte: após o escândalo de corrupção, ele se alia ao PMDB, também com um tom de crítica, mas dizendo, olha, eu tô criticando que o PT se aliou ao PMDB. E aí tem um ar de, ele era bom, mas a corrupção o pegou, o sistema, o mecanismo. Lembra aquela narrativa que já estão tentando passar da esquerda faz tempo, que todo mundo é corrupto? Se todo mundo é corrupto, pelo menos deixa a Dilma e o Lula e o PT e quem quer que seja, que eles pelo menos lutam pelos pobres, né? Mostra ali que a Dilma não queria ser presidente, mas foi uma missão dada para ela, né? Depois mostra ali a história da Dilma, ela sendo interrogada pelos caras que escondem o rosto. Maravilhoso esse frame, realmente passa ali um frame de que a Dilma era uma guerreira e os torturadores queriam acabar com ela, né?
a frase que ela fala, o presidente inventou essa, falando sobre ela ser presidente, o depoimento da mãe dela, né, da Petra, que eu achei muito fraco, apelo à emoção puro, fraquíssimo. E aí o Lula e a primeira-dama no último dia ali de congresso do Palácio do Planalto sendo aclamados pelos funcionários, muito clichê, fica parecendo o pessoal lá que elogia o Obama porque ele cumprimenta todos os funcionários, pelo amor de Deus, populismo barato, né? Depois mostra aquela cena onde a Dilma era mulher e o Temer tava tenso ali, e ele ali todo deslocado naquela cena, e aí disse que só dava para governar com o PMDB, e a frase do Lula que diz, se Jesus viesse pro Brasil, teria que fazer aliança até com Judas, né? Foi um baita frame, uma baita cena que mostra ali que infelizmente o PT era bom, mas teve que fazer aliança com esses PMDB aí, esses caras corruptos e tal, né? Porque o Lula era limpinho até então. Imagens da avó dela de Brasília em construção, baita imagem. Brasília, baita imagem, baita descrição, e esse é o único ponto em que eu concordo com o mérito do documentário que diz que a democracia, que a Brasília falta uma coisa muito importante da democracia, que é o povo, porque está muito distante. Eu concordo, mas sabe que plano que é esse? É um plano comunista! Foi comunista! Pois é um plano comunista da construção de Brasília. Depois ela fala ali das manifestações de 2013 e coloca a culpa na Dilma ter sido dura com os banqueiros. Pela Dilma ter sido dura com os banqueiros, aí teve a manifestação de 2013. Outra mentira. Petrobras, alvo de investigação dos Estados Unidos, Moro treinado na CIA, essas paradas, né? Delações da Petrobras, e aí tem uma hora que reforça essa tese deles, o Marcelo Odebrecht falando, a Caixa 2 era normal, todo mundo fazia isso. É a mesma narrativa do sistema, do mecanismo, que todo mundo é corrupto e só o PT foi mais um deles, mas foi punido ali pela elite branca opressora. Aécio Neves, fala do Aécio Neves, e essa é uma outra mentira muito grandiosa que ela conta, que ela fala o seguinte, o PSDB perde a eleição, o Aécio Neves não aceita o resultado, vai lá e perde a auditoria das urnas, já que não consegue nada, ele começa a pedir o impeachment. Mentira! Mentira, o Aécio Neves, para quem lembra, nunca foi a favor do impeachment, ele virou na última hora, inclusive o próprio MBL nasceu para fazer pressão na oposição liderada pelo PSDB, que tava um bunda mole e não queria impeachment coisa nenhuma, tá? Isso é muito bem contado, inclusive no documentário do MBL que vai sair em setembro, tá bom? Link na descrição desse vídeo. Depois ela fala o seguinte, Aécio não sabia que despertaria forças obscuras. Essa parte pra mim ficou muito rasa e mostra como o documentário não é pra você que tá assistindo esse canal. Porque ela fala o seguinte, ela fala que o Aécio queria o impeachment, mas ele não sabia que ele ia despertar essas forças obscuras, que são esses movimentos de direita que ficam surfando em algoritmos nas redes sociais. Ele mostra Revoltados Online, MBL, etc. e chama você de simplesmente uma vítima de um algoritmo de Facebook, tá bom? Depois ela fala ali que as manifestações de rua eram agressivas, as verde e amarela, e aí, pra mim, esse foi um dos piores pontos do documentário. Ela mostra um bebê batendo num pichuleco, cara. Que coisa pobre, né? Depois mostra ela sendo retirada pela polícia da violentíssima manifestação verde e amarela, coitado, e depois uma mulher falando, aquele cara foi preso porque era petista, né? Teve até um trecho de Mamãe Falei ali, de esquerda na manifestação, e isso realmente, cara, esse tipo de fala rasa e burra, foi preso porque era petista, tinha que prender mesmo. Isso dá, inclusive, força para o outro lado, tá bom? Depois mostra a Janaína Pascoal, ali coloca ela como uma desequilibrada, e logo depois da Janaína Pascoal, o intervencionista falando que tem que ter intervenção militar, meio que colocando uma coisa dicotômica, ou você é pró-Dilma, pró-PT, ou você é uma desequilibrada como a Janaína Pascoal e você quer intervenção militar, né? Depois mostra uma parte do Cardoso discursando a comissão do impeachment, Cardoso advogado ali da União, que o Brasil tem uma corrupção estrutural desde o seu descobrimento, mais uma vez reforçando essa narrativa de que a corrupção é o sistema, parceiro, é o sistema, não é PT, não é ninguém, é o sistema, né? Imagem do Maluf nesse momento, né? E o Maluf falando, ela nem era corrupta, ela só pedalou, né? O Cunha falando mal do impeachment, e é um baita frame, porque ali, você assistindo aquilo, qual a sensação que você tem? Pô, era a Dilma honesta enfrentando Maluf, Cunha, Temer, esses corruptos aí, esses velhos corruptos que são muito piores do que a corrupção que o PT eventualmente tenha feito, né? Pois fala que o pedido de impeachment só foi acolhido porque o Eduardo Cunha estava fazendo uma retaliação contra os deputados que votaram contra ele do PT, e é verdade, isso inclusive é contado em mais detalhes do documentário do MBL, né? Fala que o chefe do golpe é o Cunha e não o Temer. Depois falando que o erro da Dilma é porque ela era muito dura, ela não dava abraços no Congresso. Pegou um deputado falando uma besteira imensa, e depois o Jean Willis com um ar de independência falando que a culpa do impeachment foi que a Dilma acabou cutucando a vara, a onça com a vara curta demais, né? Compara o impeachment com o golpe de 64, e essa parte é muito importante, que ela fala o seguinte, na minha família também tinha essa divisão, né? Esses babacas aí que votaram no Bolsonaro, né? E aí ela falava o seguinte, que
O avô dela não queria reforma agrária, queria fugir para os Estados Unidos. Mas os pais dela eram revolucionários e queriam ficar aqui para lutar por um Brasil melhor e acabaram tendo que ser refugiados. E ela fala uma frase que é muito importante. Ela fala o seguinte: a empresa do meu avô crescia enquanto amigos dos meus pais eram torturados. Então o que ela está colocando aqui? Olha só como são duas visões do mesmo fato. O que eu encaro? Eu encaro que o avô dela devia ser um puta de um cara empreendedor que fez coisa errada sim, tá? E os pais dela eram aqueles simplesmente revolucionários filhinhos de papai que moravam com os papais, e ela conta essa história como: olha como meu avô era um babaca elitista e os meus pais apaixonados, revolucionários, eram os bonzinhos, né? Igual o Brasil, igual o PT é o revolucionário bonzinho e essa elite podre que tá aí que votou pelo impeachment, né? Depois ela ridiculariza com êxito os votos sim pelo impeachment, colocando deputados ali falando sim pela família, pelo povo de Deus, pela minha tia, né, etc. E depois coloca o voto do João Willis, que pra mim é um dos momentos mais ridículos do impeachment, quando o João Willis vota não e fala assim: e durmam com essa. Não, realmente, João Willis, olha, quando você votou não, o Brasil não conseguiu dormir. Ninguém esperava isso de você, o seu voto realmente, olha, não conseguimos dormir com esse seu voto, tá bom? E aí uma outra coisa que é importante dizer: o tempo do documentário, ele é metade antes do impeachment e metade depois do impeachment. O que isso mostra? Não é um filme sobre, por exemplo, um casamento, onde vai todo o filme depois do casamento e acaba o filme. Não, é como era antes do impeachment e como ficou depois do impeachment. Ou seja, esse documentário tem uma intenção clara de mostrar que você fez parte de um golpe e você ainda faz parte de um golpe e está sofrendo a consequência deles, beleza? Depois ela coloca ali o voto do Bolsonaro, falando do Ustra, que pra mim foi um grande erro do Bolsonaro, inclusive, e aí dizendo o seguinte: olha só como o Bolsonaro gosta de ditadura e olha como o Brasil retornou a 64, né? Põe umas imagens ali de ditadura, etc, tal, e depois ela põe uma cena atual de um policial repreendendo um militante, e essa cena é muito importante. Repara que é o seguinte: é um cara. Aí ele tá caído, ele tá muito machucado, a polícia machucou muito ele, tá caído. A polícia vai tirar ele do caminho, ele tá lá caído, tá muito machucado. A hora que a polícia tira o cara, ele esquece as coisas dele, a mochila. Meu, o cara cria uma força. Minhas coisas. Então, sem querer, ela colocou no documentário dela um cara claramente se vitimizando, cara. Pra mim, eu acho que passou, ela não percebeu, né? Enfim, e acabou deixando esse ato falho. Fala que o Collor era um presidente de direita, assume que o PT roubou pra fazer campanha, mas todos roubaram, né? Coloca a mãe dela falando que isso sempre aconteceu. Aí ela assume: tem gente da minha família também presa pela Lava Jato, aquela parte babaca, sabe, dos elitistas, né? E me lembrou muito o negócio da Márcia Tiburi, viu como todo mundo tem um fascista na família? Coloca que a culpa da Dilma foi justamente não ter feito a reforma política e a culpa dessa corrupção toda é o financiamento de campanha por empresa, né? E aí é uma mentira, porque hoje nós não temos mais e a corrupção continua, e mais do que isso, a alternativa a financiamentos privados de campanha é o fundo partidário, é você pagar imposto para financiar campanha de político, tá? E pra mim, o ponto alto do documentário, no sentido de que é a parte mais perigosa, porque é a parte que passa de fato uma sensação que realmente era Dilma versus corrupção, e não a Dilma e o PT corruptos, né? Que são os áudios do Romero Jucá, onde ele fala ali justamente com o Michel Temer que vão fazer um acordo, fala ali que vão colocar o Michel Temer com um acordo com todo mundo, com a STF junto, né? Coloca uma faxineira ali, limpando e falando: a Dilma, eu acho que é o seguinte, ela nem era tão corrupta assim, mas democracia a gente não vive, porque todo mundo é corrupto, né? Pelo menos ela foi eleita pelo povo, é justamente o frame que eles querem passar o documentário inteiro, né? Depois coloca a fala do procurador, ela pega uma fala do procurador fora de contexto e fala assim: não há prova de que ele tenha o apartamento, não é isso, cara, como se não existissem provas de que o Lula era o dono do triplex. Ela tira completamente de contexto essa frase, tá? Aí depois ela coloca o seguinte, falando do Lula: a esposa é acusada no triplex, falando da Dona Marisa. Ela sofre um derrame e morre. E aí imagens do velório, imagens emocionantes do velório. O que parece? Que a corrupção, que a velha política corrupta, inclusive matou a Dona Marisa Letícia, né? Lula é acusado injustamente, compara com o golpe a César de Shakespeare, né? Assim, é uma coisa. Essa parte ela viajou completamente, né? Com aquela voz chorosa dela, enfim. E pra mim, um outro ponto alto do documentário, que é uma das partes mais perigosas, onde ela põe a conversa do Temer com o Joesley, né? Depois coloca a gravação do Aécio, e o que parece, nesse momento, quando ela fez toda essa construção, o que parece? Parece que é uma coisa dicotômica. Ou é o PT vermelho, lá do pau-brasil, que foi extinto por ser vermelho, coitado, ele era muito bonito, por isso ele foi extinto.
ou você é PSDB, Aécio, Michel Temer, etc, etc. Nós que estamos no meio, nós que somos contra um e contra o outro, nós não existimos. Só existe uma coisa dicotômica. Ou você é Michel Temer, Eduardo Cunha, PSDB, Aécio Neves, Maluf, etc. Ou você é a Dilma que, poxa, roubou porque se associou com esse pessoal, né? Coitados, eles não tinham outra opção. Depois ela faz um frame ali, justamente com todas as fotos dos presidentes do Senado, e todos são homens brancos, né? E aí depois ela corta pra prisão do Lula com cara de conspiração do Supremo, mostra os ministros do Supremo cochichando e tal, ó, o pedido do Temer do Lula não foi aceito, e aí mostra pra mim o ponto alto do apelo à emoção, que é o Lula sendo preso nos braços do povo, né? Ele chorando de emoção, né? Ali, meu Deus, ai, cara, tem vários Lulas por aqui, etc. Só uma curiosidade nessa cena, tem uma hora que um moleque vai tirar uma pressão do Lula, né? Tipo, ó, como eles estão cuidando do Lula, o Lula é só um senhorzinho, vamos tirar a pressão do Lula. Esse moleque que tirou a pressão do Lula é o Josué, do movimento MTST, que eu já fiz um vídeo com ele falando, inclusive eu soltei outro vídeo esses dias mostrando ele falando que tem que queimar pneu na rua sim e que a situação só vai piorar. Olha que bonzinho que ele é. E eu já fiz um debate com ele na TV Folha, que inclusive muita gente, seus vídeos são todos editados, sei lá. Fui e fiz um debate com ele na TV Folha, que eu não pude colocar no meu canal, mas ainda tá no TV Folha, deve estar lá, coloca lá, Arthur Doval, MTST, TV Folha, você vai ver o meu debate com esse cara que tava tirando a pressão do Lula, coitado, ai que bonitinho, que bonzinho, ele cuidando do velhinho. Eu queria saber a opinião dele sobre aquela senhora que morreu por causa de fumaça de pneu queimado, coisa que ele incentiva com o seu movimento criminoso, né, enfim. Posso tomar com o seu movimento supostamente criminoso, não quero tomar processo, tá bom? Depois mostra ali o Lula não deixando ser preso pelas pessoas ali do sindicato, com ar de heroísmo. E pra mim aquilo é basicamente a responsabilidade do Lula. Ele colocando pessoas ali mal informadas como escudo humano, cara. Usando essas pessoas como massa de manobra pra fazer uma foto bonita, pra fazer um videozinho bonitinho, ele sendo carregado nos braços do povo. E a polícia tendo que agir, cara, muitas vezes ali numa linha tênue entre acabar machucando inocentes pra prender um bandido, cara. Então foi uma irresponsabilidade do Lula retratada como um ato heróico dele nesse documentário, né? E depois ele corta essa cena pros bolsonaristas ali na manifestação com armas, apontando armas pro Lula, como quem diz: olha como o herói aqui do povo, né, que lá da imagem do começo, que era aclamado nos vídeos branco e preto pela população, continua sendo aclamado. Olha como ele está sendo preso pela velha política, pelos golpistas. E olha como esses burros violentos estão com armas nas ruas apontando para figuras da Dilma e do Lula. Você entende como é perigoso esse documentário e como ele passa muito bem a impressão de que o PT e a Dilma e o Lula eram só vítimas de um sistema já corrupto do Brasil desde o seu descobrimento, né? Então, é basicamente isso. O documentário é tecnicamente muito bom, apesar dessa voz chorosa dela, horrível, apesar de elementos muito pobres, como apelos à emoção, mas é um documentário que, visto por pessoas que não acompanham política e não entendem de fato o que aconteceu, o isentão que assiste esse documentário e fala: o PT era ruim, mas cara, tem coisa muito pior por aí, hein, meu? Nossa, esse é o problema. Esse é o problema, entendeu? Então é parte da nossa responsabilidade quebrar essa narrativa e não posso deixar de falar de novo para se assistir a outra versão da história que vai ser em setembro, do documentário do MBL, link na descrição desse vídeo. O vídeo já ficou longo, mas obrigado pela sua atenção, um abraço e vamos questionar tudo.